o partido. A Liga. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus. O lugar era luxuoso. Um hotel privilegiado fora escolhido com extremo cuidado, obedecendo-se à estratégia montada por defensores do sistema vigente. Porém, os olhos humanos não seriam capazes de perceber além da fina película sensível das dimensões, onde se encontrava o foco das atividades. 2 meses antes, intenso e estranho movimento teve início no local. Um grupo de especialistas penetrou as dependências do hotel. Sondava as instalações e procurava selecionar a suíte que se tornaria o posto avançado da comitiva organizada pelos magos da escuridão. Com efeito, um complexo de 17 bases no total havia sido construído desde 2002 abaixo da superfície da cidade. A partir da subcrosta, levaram a cabo a instauração do ambicioso processo obsessivo, de larga abrangência e de inúmeras implicações, o qual se multiplicou a começar pelos dirigentes políticos e pelas autoridades que ofereceram ressonância à ação nefasta. Não obstante, o momento exigia a montagem de um gabinete provisório de crise acima da superfície, de onde se desfecharia um ataque direto sobre quem se indispusesse contra os interesses da Liga da Maldade. Partiriam a ofensiva final em todas as frentes, uma vez que o regime estertorava em seus últimos esgares. No hotel, ergueriam um aparato por meio do qual poderiam se infiltrar na mente de todos aqueles que ali comparecessem, a convite do chefe da horda em pessoa. Os magos orientaram sobre cada pormenor da montagem dos equipamentos de tecnomagia, que consistiam no misto de aparelhos da técnica astral inferior, tais como projetores de formas-pensamento, de imagens e de elementos oníricos, e de organismos vivos entre eles, vibriões e elementais artificiais e naturais, viciados pelos próprios magos. Todos os dispositivos objetivavam inflamar e afetar o psiquismo de quem se colocasse à mercê dos arquitetos da destruição e do chefe da horda. Faço questão de supervisionar tudo pessoalmente, sentenciou com voz macabra o ser abjeto que era, desde remotas eras, um dos magos mais temidos do Oriente. Saiu pelos corredores do hotel, certificando-se de que todas as ordens tinham sido cumpridas com exatidão. Os aparelhos foram estrategicamente montados, desde aqueles instalados no elevador até os que havia no piso, nas paredes e no teto do corredor que levava ao aposento luxuoso, escolhido como antro de ataque mental aos cortesãos. Muito estava em jogo e, portanto, poriam todo o arsenal mental e emocional em campo. O mago arrastava seu manto rubro sobre o chão pegajoso, cena que os mortais encarnados eram poupados de ver. A aura maligna refletia-se nas paredes como se alguns holofotes de pequena intensidade irradiassem uma luz roxa com halos vermelhos no entorno. Em dado momento, ao acompanhar seus subordinados e especialistas, comunicou-lhes: "Vou esculpir nossos símbolos. Agora, liberarei as energias dos elementais e depois chamarei os antigos deuses da escuridão." O mago pronunciou algumas palavras ininteligíveis, mas carregadas de profunda força mental. De repente, é como se o ambiente se dissolvesse. As paredes da suíte e dos corredores pareciam se dilatar, movimentar-se e retrair-se. Logo em seguida, moveram-se novamente e voltaram à normalidade. De fato, tudo isso era percebido somente na dimensão extrafísica. A cada repetição das frases ritualísticas, o mago aumentava a força mental com a qual impregnava o lugar. Até os subalternos com ligeira experiência
pois eram feiticeiros do pensamento ou peritos dos instrumentos de tecnomagia. Ficaram atônitos e com bastante medo. Partiram em desabalada carreira e só não abandonaram o hotel porque foram barrados nos corredores pelas sombras, isto é, pela milícia das trevas a serviço do Lorde do Oriente. Depois de o mago repetir mais 3 vezes os mantras cabalísticos que reverberavam no recinto, apareceram figuras escritas na parede. Eram símbolos que tanto representavam como potencializavam a força mental que ali seria manipulada. Signos de poder que ajudavam a concentrar a energia psíquica do mago e que, ao mesmo tempo, alimentavam quem dela se utilizava, proporcionando certa sensação de vigor ao artífice da magia no plano físico. Desconhecidos pelos homens do século XXI, os signos cabalísticos pareciam ganhar vida à medida que o mago preparava cada um, saturando-o de força mental e emocional. Ao fim daqueles ritos de magnetização, cada aparato se convertera num condensador energético de alta potência e baixíssima frequência vibratória. Havia símbolos enigmáticos por todo lado, mas a sofisticada parafernália permanecia oculta aos encarnados. Repentinamente outros magos chegaram. Vestiam trajes estranhos, túnicas que lhes cobriam a cabeça e se arrastavam pelo chão, propositalmente. Deixavam rastro de fluidos moribundos, os quais deveriam impregnar no momento certo a estrutura psicofísica dos alvos que por ali passassem. A cama fora especialmente trabalhada, bem como os demais móveis da suíte. Ao leito, o mago-chefe da liga, juntamente com os recém-chegados, resolveu dedicar mais tempo. Sabiam que o local seria usado em breve para o descanso de quem correspondia às suas expectativas e de quem naquele período deveria se fortalecer para os embates que protagonizava no mundo dos homens. A face do espírito sombrio era toda marcada por sulcos profundos que denotavam sua grande dificuldade em manter a forma perispiritual, já em franco processo de degeneração, com a finalidade de consumar a imantação da cama e das outras peças do ambiente. O mago resolveu deitar-se sobre a primeira. Aqui ficarei por tempo indeterminado, avisou com a voz rouca, tossindo e liberando estranha fuligem de fluidos nocivos durante o tempo em que falava. Permanecerei estirado aqui estrategicamente, de modo que, quando o nosso pupilo se recolher, poderei me acoplar, célula por célula, ao corpo dele. Assim que ele adormecer, minha mente será sua mente, e seus pensamentos serão meus pensamentos. Seremos um só. Deu-se início a um processo de aparente mumificação do corpo espiritual. Os olhos do mago se petrificaram a tal ponto que lhe conferiram o mais perfeito aspecto de morte, como se toda a vida tivesse se esvaído subitamente. O golpe de vista, ou a ilusão de ótica produzido, era impressionante, mas ele apenas adentrara o estado de animação suspensa. Concentrar os sentidos com a mais absoluta disciplina mental e, a partir de então, desencadearia nova etapa dos planos diabólicos. Precisava de, no mínimo, 1 mês naquela condição imóvel, e para isso tinha todo o tempo do mundo. Ele está em ação há muito mais tempo do que nós, falou uma voz gutural de uma sombra que se arrastava no ambiente. Vive nesta dimensão sem reencarnar faz pelo menos mais de 2000 anos. Além do mais, esse processo de tecnomagia requer preparação minuciosa. O próprio mago que o desencadeia deve se envolver mental e emocionalmente para que ele funcione em plenitude. O líder da Liga de Dominadores das Regiões Sombrias repousava o corpo espiritual sobre o leito, aglutinando toda a força do pensamento naquilo que pretendia consolidar, isto é, uma das mais elaboradas e ambiciosas ofensivas de natureza obsessiva, que então deveria galgar nova etapa. Tão logo ali se deitasse a cada noite,
o hospedeiro, que era a peça-chave no estratagema, receberia uma transferência de energia desarmônica, levando a níveis ainda mais agudos a simbiose já em curso. Enquanto isso, os demais senhores da escuridão deram-se as mãos. O círculo formado pelos magos projetou um sinal, uma espécie de anel que demarcou o território no piso do lugar, no solo astral, portanto, imperceptível a quem quer que circulasse por ali nos próximos meses. Imantaram o local de maneira que quem ali comparecesse para conversar com o médium dos magos, o chefe da conspiração entre os encarnados, sairia magnetizado. Sua mente, a partir daí, seria afetada com a intrusão de formas pensamento imiscuídas pelo líder ou pelos líderes, encarnado e desencarnado em processo de simbiose psíquica e emocional. Constituiu uma variedade de obsessão que os grupos espiritualistas ainda não sabiam como abordar, pois ultrapassava os métodos habituais, tanto em complexidade como em crueldade no máximo grau. Com efeito, as forças das sombras jamais poderiam permitir que vingasse a ameaça de que o poder lhes escaparia das mãos. Ao contrário, consideravam que a investida final sobre aqueles que os auxiliariam a se manterem no controle da nação poderia não apenas reverter o quadro parcialmente desfavorável, mas assegurar o avanço das conquistas naquela batalha absolutamente decisiva. Assim que 2 dos magos se retiraram do recinto, depararam com um homem, um encarnado, que caminhava no corredor, talvez um serviçal qualquer. O homem, ao andar por ali, deteve-se por uns instantes, arrepiando-se todo. Corpo e mente emitiram um alerta, tonteou, cambaleou e quase foi ao chão, tamanho o vigor mental dos sujeitos promotores da operação de guerrilha montada no hotel. Tudo estava preparado para receber a comitiva. O líder, aliado encarnado e coparticipante da Horda de Seres, manteria ali seu gabinete temporário. Diariamente, os magos esforçariam o trabalho de imantação do lugar de cada peça do mobiliário. Tudo deveria estar apto a servir de mecanismo de influenciação, de instrumento de manipulação fluídica, de condensador energético, que seria usado sobre quem quer que fosse convidado a tratar com o líder daquele grupo de pessoas apegado ao poder. Uma vez que todos os dispositivos de indução e projeção mental e emocional estavam em funcionamento, era hora de instalar outros onde morava cada um dos assessores e partícipes do processo criminoso em andamento no país. Os parlamentares, os governistas, os apoiadores e mesmo os ferrenhos opositores seriam alvo de uma diligência incumbida de montar, em escala menor, aparato semelhante em suas residências. A Horda do Mal pretendia abarcar a totalidade deles, a fim de submetê-los à influência hipnótica quase incessante, pois o que estava em jogo era de extrema importância para os senhores da escuridão. Contudo, os magos não contavam com 2 coisas que aconteceram totalmente fora do previsto. Preocupo-me, Watabe. É tão densa a realidade no quarto de hotel, onde a Liga das Sombras ergueu sua base provisória, que talvez não consigamos nos mover em meio aos fluidos e às formas pensamento completamente espessos e tóxicos em tamanha concentração. É seguro inferir que há figurões tarimbados conduzindo o processo de magia. Deparamos com uma situação análoga na Bolívia e na Venezuela. Lembra-se? Sem convocarmos nossos agentes encarnados, tanto do Brasil quanto da Europa, para nos auxiliarem naquela ocasião, nada poderia ter sido feito. Claro que me lembro, Jamar, principalmente na Venezuela, em janeiro, quando 2 agentes da Europa tiveram de se dirigir para lá, a fim de contribuir com a produção de energia psi e com a doação de ectoplasma. Somente depois disso
é que pudemos intervir entre os representantes das sombras que se albergaram na Assembleia Nacional daquele país. O ano de 2016, de fato, tem sido decisivo para a América do Sul. Os indícios levam a crer que os mesmos espíritos estão em ação aqui no Brasil, onde o aparato montado deve ser ainda mais elaborado. Amigo, só chamam quando as coisas esquentam cá, no mundo dos homens. Jamar riu discretamente e comentou: estamos em guerra espiritual contra as forças da maldade, meu caro guardião. Estarei à disposição quando necessitar. O que me aflige não é isso, mas o estado de ilusão mental e de envolvimento emocional dos que se dizem do bem e acreditam atuar em favor da política divina do Cordeiro. Grande parcela está hipnotizada e a tal ponto que não admite sequer cogitar a possibilidade de estar equivocada. Ou seja, se os magos têm sucesso ao fazerem uma lavagem cerebral e mental nos que se dizem do bem, o que esperar daqueles que ainda nem despertaram para a realidade espiritual? Ambos se olharam apreensivos em relação ao futuro do país e do continente. A situação por aqui neste continente ainda está distante de se encaminhar. Resta-nos dedicarmos-nos a uma batalha por vez. Façamos a nossa parte e deixemos os encarnados se incumbirem do que lhes compete nesta guerra travada entre as forças das trevas e as da evolução e do progresso. A estrela de Aruanda conduzia guardiões e recebia muitos representantes do povo, em desdobramento, juntamente com espíritos que no passado serviram ao país como autoridades ou como cidadãos comuns. A imponente nave etérica sobrevoava a periferia do Distrito Federal. Jamar, Kiev e Watabe prosseguiram rumo ao quartel-general, montado no hotel à beira do lago, pelos encarnados que apoiavam o sistema criminoso, o qual conseguira, bem mais do que todos os outros grupos, dar ar de normalidade à vida pública nacional, ao mesmo tempo em que institucionalizara a corrupção em nível tal que dificilmente seus adversários seriam capazes de copiar em intensidade, abrangência, detalhes e irresponsabilidade a hediondez que produziram. Evidentemente, os tentáculos desse sistema se alastraram por diversas instâncias do Brasil, ramificando-se ao longo dos anos. Portanto, não bastaria se retirarem alguns protagonistas do poder para se escoar toda a água que ameaçava inundar a embarcação. O sistema estava encharcado pelos fluidos nocivos emanados da Liga de Magos, de suas mentes diabólicas que a todo custo tentavam afundar os destinos do país, pois sabiam que, uma vez livre de suas garras, o país cumpriria seu legado espiritual. Não poderiam permitir tal fato de forma alguma. Depois de passarem pelo panteão da pátria, tomaram a direção nordeste no sentido do edifício onde se instalara o gabinete paralelo das sombras, embora os atores da novela política nacional nem soubessem que eram monitorados, manipulados por uma elite da escuridão, com alguma exceção, é claro. Nesse interim, o homem no hotel conseguiu se reerguer tão logo os magos negros passaram por ele, ignorando-o. Não obstante, tenham notado de relance algo ligeiramente diferente no serviçal. Entretanto, como ditadores orgulhosos, desprezaram aquele humano que julgaram insignificante. O funcionário quase trôpego dirigiu-se à ala onde poderia se sentir mais à vontade, num ambiente destinado a quem ali trabalhava. Foi direto ao banheiro e vomitou. Vomitou muito, como quem houvesse assimilado em boa medida os fluidos mórbidos emanados pelos seres das sombras. Em seguida, fechou o vaso sanitário e sentou-se sobre a tampa.
O luxuoso hotel estava cheio naquele dia. Portanto, somente ali conseguiria relativa tranquilidade. Foi nesse momento que os magos tiveram sua atenção despertada, e os guardiões também, simultaneamente e no mesmo exato instante. O quadro inteiro se modificou por completo. Um som estranho a princípio. Uma pessoa soluçava dentro do banheiro reservado ao pessoal de serviço. Vinha de alguém que ocupava um dos menores e menos importantes cargos naquele complexo de luxo. Como de costume, o homem se movimentou na cabine apertada e, depois de algumas tentativas, ajoelhou-se em cima da tampa do vaso. Ajoelhou-se e orou fervorosamente, como era hábito seu e entre os irmãos de fé. Era um homem religioso, evangélico por convicção e de fé sincera. Ardorosamente elevou seu pensamento a Jesus em oração e chorou, emocionado, clamando por socorro. Recostou-se na porta, pois se colocara numa posição incômoda, devido ao pouco espaço, e se derramou por inteiro na prece sentida, que partia do imo da alma crente. Cerrou suas mãos da maneira como pôde e se deixou descansar nas ondas de paz que procurou captar. Aos olhos de alguém desprevenido, pareceria apenas um ser extremamente carente. Porém, sua prece abriu portais de outras dimensões. Seu semblante retratava preocupação, mas também fé inabalável. Silenciosamente movimentava forças e energias que os magos jamais poderiam imaginar que seriam emitidas a partir dali, seu quartel-general, escolhido a dedo pelos comparsas encarnados, sob sua inspiração direta. Oração, aliás, era a última coisa que esperavam ali. Fomos traídos, gritou um dos magos que ficaram dentro do apartamento, no mesmo hotel onde o jovem homem se encontrava. Saíram feito loucos procurando a fonte da energia estranha que repentinamente abalara seus planos. Contudo, outro grupo mais rápido fora imediatamente chamado e entraram em ação. Jamar e Wahtab, na companhia de Kiev, literalmente desapareceram do local em que estavam e se transportaram juntos para onde o rapaz permanecia ajoelhado. Estavam numa dimensão diferente daquela na qual o homem se movia. Assim, foi perfeitamente possível a todos ocupar o mesmo ambiente, muito embora tenha sido em outra equação de tempo-espaço. Enquanto Jamar aguçava seus sentidos, sondando todo o prédio onde se montava o gabinete dos proscritos, Wahtab e Kiev escutavam os pensamentos do jovem em oração. A simples presença dos 3 guardiões ali impedia que os magos se aproximassem do homem ou que tomassem alguma providência contra ele. Todavia, Jamar ergueu os braços e, numa das mãos, empunhou a espada presenteada diretamente por Miguel, o príncipe dos exércitos celestes. Na verdade, a espada era um instrumento de manipulação de energias de quinta e da sexta dimensões. Algo completamente desconhecido dos mais inteligentes cientistas das sombras. Jamar preferiu criar um campo de invisibilidade em torno do rapaz. Tudo se passou em menos de um minuto. Quando o guardião guerreiro empunhou a espada e fez um círculo no ar, mais círculos e mais vezes braniu o instrumento de alta energia, até que um escudo protetor se levantou em forma de bolha em torno do homem, que se mantinha ajoelhado em profundas concentração mental e comoção. Os magos não poderiam prejudicar o serviçal que se fizera do passaporte de que os guardiões precisavam para adentrar o ambiente vibratoriamente insalubre, até ali vedado inclusive para espíritos da estatura dos guardiões. É um dos nossos guerreiros encarnados, falou Wahtab, olhando para a aura do rapaz enquanto este balbuciava uma oração. As orações sinceras que ele proferiu foram ouvidas, e aqui estamos para interceder.
Ele pede por seu país e pede auxílio contra as forças do mal, que percebeu com nitidez. Os dois guardiões silenciaram diante do momento solene de oração. A partir de então, designaram um guardião, o qual foi encarregado de auxiliar o rapaz e de protegê-lo. Terminando a oração e com visível emoção, este começou a cantar bem baixinho: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Os guardiões revestiram-se também de potentes campos de força e de invisibilidade, e saíram dali, deixando um escudo protetor em torno do rapaz. Diante da gravidade da situação, decidiram chamar um guardião das ruas, um Exu, a fim de dar suporte ao jovem, pois tais espíritos estavam habituados a lidar com energias mais densas, terra a terra. Logo em seguida entraram no ambiente da suíte completamente invisíveis aos magos, que ali se dedicavam a imantar com afinco cada móvel e cada peça de decoração do quarto de hotel. Olhe ali, Jamar, o Wahtab apontou o mago deitado, hibernando sobre a cama, onde repousaria, dentro de alguns dias, aquele que faria daquele local seu gabinete paralelo. Que faremos? Perguntou Kiev, desembainhando sua espada. Aquieta-te, guardião, disse Jamar para o amigo. Estamos no quartel dos inimigos do bem, da justiça e da equidade. Devemos nos portar respeitando até mesmo aqueles que se opõem ao bem e à justiça. Mas aqui está sendo engendrado um plano dos mais sórdidos, argumentou Kiev ante o guardião superior. Sei disso, amigo, sei disso. Mas não se esqueça de que convém usar as armas do espírito. Kiev ficou sem entender o que estava por trás das palavras de Jamar, mas aceitou mesmo assim, pois confiava plenamente no guardião superior. Jamar novamente sacou sua arma e a bramiu no recinto, formando correntes de energias poderosas, sem que os magos ali presentes pudessem percebê-las, porque eram mais sutis do que eles alcançavam. Abriu-se no contexto espaço-tempo de uma esfera superior, uma trilha energética que fazia um caminho direto a outra dimensão. Uma luz cristalina descia do outro lado, rumo àquele quarto, sem, contudo, impedir aos sicários do astral que continuassem executando suas estranhas pantomimas e rituais que evocavam forças ocultas do mundo inferior. Olhando para os amigos, falou solene o guardião Jamar. Chamei por Ismael, o responsável pela ordem e pela disciplina nas terras do Cruzeiro do Sul. Está na hora de ele honrar o legado que lhe foi confiado pela divina providência. Não é nossa responsabilidade o que sucede aqui. Se fosse da alçada imediata de Miguel, as coisas seriam diferentes, mas convém respeitar a hierarquia. O Wahtab fitou o companheiro e entendeu que ele passava a instância adequada o compromisso de interferir ali. Estavam diante de um desafio que demandava prudência. Além do mais, precisavam se apressar. Fizeram o que lhes competia naquela situação. Com seus gestos e sua espada em punho, Jamar desconfigurara a aparelhagem instalada na suíte e nas paredes do hotel com uma grande vantagem adicional. Devido à sua discrição ao interferir no caso, os especialistas dos magos somente se dariam conta do porquê de a estratégia deles não ter funcionado bem mais tarde.